Salve terça-feira, aquele abraço para você ligado aqui no Tomazão TV. Hoje fecha a janela de contratações, essa pequena janela de uma semana, e tem muita novidade, principalmente para o torcedor do Paysandu, que apresentou ontem o técnico Claudinei Oliveira. Pede paciência e vai apostar no futuro. O Remo com novas contratações também já acertadas, faltando anunciar. Tudo hoje, terça-feira, é o dia dos anúncios, parece lista de vestibular. E o Braz que vai ao Rio de Janeiro para fechar com o treinador. Tenho aqui a minha opinião formada e aposto. Para você que está ligado aqui no Tomazão TV, não custa nada assinar o canal. Vai aqui, se inscreve, aciona o sininho e deixa o like. Importante para a gente poder crescer cada vez mais. Quanto mais like, melhor. O YouTube vai recomendar o nosso canal, que cresce todo dia, para quando a gente chegar com os 50 mil, eu fazer o super sorteio na parceria com o Globo Esporte e também com o Laboratório Amaral Costa. Então tá esperando o quê? Estamos chegando aos 35 mil. Tá faltando, já faltou mais, né? Tá faltando pouco agora. Então, vem com a gente. Olha, vou começar falando dos resultados de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos que fecharam a rodada, né? E deixaram o Paysandu cada vez mais longe. Então, olha, o campeonato começa para o Paysandu na próxima sexta-feira contra o Botafogo. Ontem o Amazonas venceu 1-0, o Atlético, e o Criciúma, pois é, com estreia do Nicolas, também venceu a equipe do Vila Nova. O Criciúma foi para 15º com 12 pontos e o Amazonas na 18ª com 10. O Atlético, que é o vice-lanterna, com 6 pontos, e o Paysandu com 4 apenas. Galera, acabou, desculpa. Sexta-feira começa o campeonato contra o Botafogo e tem que ser com vitória. Vou começar falando da equipe do Remo, porque tem muita informação, tem muita coisa, jogador chegando, técnico para ser anunciado. Bom, ontem o Remo fechou com o Marrone. Você lembra do Marrone, que jogou no Vasco, passou pelo Atlético, jogou no Fluminense, estava jogando na Dinamarca, jogador de 26 anos, é novo ainda, jogador de beirada, tanto na direita como na esquerda, e estava na Dinamarca chegando para o Leão. Então, não tem como esconder, não é verdade? E 2 garotos que vêm da formação de Xerém do Fluminense, jogadores que o Remo vai dividir o salário com o Fluminense, pagando 50 por 50, e que é o Kaique Almeida, o zagueiro, e o meia, o Freitas. Um tem 21, o outro tem 22 anos, jogadores que vão compor o elenco do Remo e, numa necessidade, podem ajudar sim. Com relação ao técnico, só para fechar o assunto Remo, porque o Paysandu está com muita informação e, como o Remo folgou ontem, não temos nenhum tipo de declaração, né? Mas com relação ao Marcos Braz, que se tiver confirmada a ida dele estando no Rio ou São Paulo nesta terça-feira, ele prometeu que até amanhã o técnico está contratado. E é justamente porque, pela rejeição do Zé Ricardo e pela instabilidade, a falta de relacionamento do Jorginho, o Barbieri continua sendo a prioridade 1 do Remo para técnico e assumir o comando para o restante da competição. Então, aguardemos. O Barbieri pode ser anunciado a qualquer momento como técnico do Clube do Remo, a não ser que haja um coelho na cartola do Marcos Braz, o executivo azulino, tá certo? Vamos passar para o Paysandu. Aliás, o Remo ontem liberou o Gabriel Martins, né? Liberou também o Ítalo, que rescindiu amigavelmente, foi para o ABC, né? Jogador... liberou também o Gabriel, foi para o Ipiranga, né? E o Thales e o Guti, que não deverão continuar no elenco profissional, deverão ser emprestados, não vão ficar mais no Baianão, tá certo? Paysandu, olha só, liberados já foram. O Nicolas, inclusive, estreou pelo Criciúma ontem. O Giovani, o Espinosa, Cavalieri, o Cavalieri foi para o CSA, e o Borazzi, que tem contrato até o final do mês, mas já disse que não joga mais pelo Paysandu, vai ter que cumprir o contrato dele, mesmo sem jogar, à espera de uma negociação. Ou vai esperar o contrato acabar e possivelmente
na outra janela, ele deve ser anunciado pelo Criciúma, mesmo time que joga o Nicolas, assim como o Leandro Vilela também correndo esse risco, não nessa janela, mas na outra lá. Olha só, David da Hora já está na Curuzu, Diogo Oliveira, atacante que a gente anunciou ontem, que vem lá do futebol uruguaio, ele fez 16 jogos e 5 gols, lá do Plaza Colón, ele estava atuando no futebol do Uruguai. Contratado, falta ser anunciado. Peterson já estreou, Wendel já estreou, Ronaldo Henrique já esteve no banco, deve ter aí a oportunidade o mais rápido possível. Thiago Heleno chegou ontem, já está na Curuzu e a partir de hoje já vai estar integrado ao elenco. E 2 jogadores que podem ser anunciados, devem ser, né, anunciados, até porque ontem à noite estava encaminhada a contratação, depois da rescisão com o Guarani, o Anderson Leite, esse jogador de 32 anos, pedido do Claudinei, foi jogador dele no Guarani, e o Anderson Leite vai aterrissar na Curuzu, assim como o Denner, esse aí, tá? Olha só o número de jogadores. Denner, que estava no Anápolis e que também acertou com o Paysandu. Será que vem mais gente? Mais surpresas prepara o Paysandu? Com a palavra a diretoria, o Frontini, o presidente Roger Aguilera. Direto para o técnico, para fechar o vídeo, depois de tanta informação e que poderão ser confirmadas a qualquer momento, temos um dia todo e tem que ser hoje, porque quando anunciar, esses jogadores já terão que estar com a documentação toda no BID, tá? Para que estejam legalizados e que possam já atuar a partir de sexta-feira, o Paysandu, e no sábado com o Remo. O Paysandu joga na sexta contra o Botafogo, de São Paulo no Mangueirão, e o Remo vai a Curitiba na Liga Arena enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Claudinei Oliveira, apresentado ontem, falando a respeito dessa oportunidade, do momento que vive o Paysandu, tem que pensar no futuro, esquecer o passado, acreditando que pode dar a volta por cima, e o desafio que é assumir o Paysandu nesse momento da competição. Fala aí, Claudinei, mesmo com a voz rouca, falando baixinho, mas a gente entende muito bem a declaração do novo técnico bicolor. Claudinei Oliveira. Então, em primeiro lugar, né, eu não tenho como mudar o começo. A gente vai trabalhar para mudar o final da história. No começo da história todos já conhecem, vocês conhecem, eu conheço. Então a gente vai trabalhar para mudar o final. Com relação ao desafio, eu não olhei o desafio, nem a dificuldade, eu olhei a oportunidade. Então, para mim, é o tamanho da oportunidade que eu estou tendo de vir aqui fazer um grande trabalho, né, numa equipe gigante, e fazer história no clube. Esse é o meu objetivo. Né? Se eu fosse olhar para a dificuldade, né, eu ficava na minha zona de conforto lá no Londrina, não saía de lá. Então, a gente olhou a oportunidade, uma grande oportunidade que eu estou tendo. Acho que os jogadores têm que encarar da mesma forma. E eles também têm que entender que eles também têm chance de mudar o final da história. Né? A gente pode escrever um final de história maravilhoso. A gente está com o pior início, a gente pode ter o melhor segundo turno da história, melhor 27 rodadas da história. A gente tem que trabalhar para isso. Né? O que passou não tem mais como a gente mexer. E não cabe aqui achar se foi culpa de A, B ou C, apontar o dedo para ninguém. Eu tenho que ver o clube, a partir de agora que eu estou assumindo a equipe, procurar fazer o meu melhor trabalho, cobrar dos atletas que ele faça o seu melhor também, e que a gente possa construir um final de história muito melhor do que foi o início. Sair com essa bola com qualidade e para chegar no objetivo. Você, nessa partida que viu e pelo que vem acompanhando do Paysandu, já deu para detectar esse problema sério que tem o Paysandu? Então, a gente tem que identificar assim, a questão de saída de bola depende muito do posicionamento do adversário. Se o adversário está marcando bem a tua saída de bola, né? Eu acho que a gente não pode também correr o risco de perder uma bola na saída de bola dentro da sua área, na proximidade da área, e sofrer um gol. Então a gente tem que treinar os mecanismos de saída e tem que entender se o adversário marca bem ou não e te permite sair jogando. Não conseguindo sair jogando, você tem que ter uma bola. O fato de você fazer a bola longa não quer dizer que está errado, né? O Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille em 2017, o Cássio fazia tudo, tiro de meta, era tudo no jogo, dava casquinha, o pessoal atacava espaço, ou ganhava a segunda bola e jogava. O Goiás subiu em 2021 com o Tadeu fazendo bola longa para o Aleph Manga e para o Bruno Mezenga. Tudo é válido desde que você treine e tenha uma organização. Eu vou chutar a bola, quebrar a bola, o goleiro vai quebrar a bola em tal lugar, a gente vai rodear aquela área para ganhar a segunda bola, como você falou, que é importante mais do que a primeira, para a gente poder jogar. Mas a gente vai trabalhar assim, tentar sair jogando, tentar construir desde trás com passes, com um jogo mais construído,
Mas depende do adversário também, se vai permitir. Eu não gosto de permitir que o adversário faça isso contra o meu time. Então eu vou sempre procurar e marcar para obrigar o adversário a dar o chutão. E às vezes o adversário te obriga também a dar o chutão, mas sabendo que tem essa possibilidade, você tem que criar alternativas para quando você der esse chutão, ser um chutão, ser uma bola direcionada, para que a gente possa ganhar a primeira e segunda, e principalmente, como você falou, controlar a segunda bola. Técnico do Paysandu, Claudinei Oliveira, que vai estar na beira do gramado na sexta-feira, na Curuzu, do jogo estreando pelo Paysandu, comandando a equipe bicolor contra o Botafogo de São Paulo. Como última informação, até ontem à noite, o Sport ainda não havia pago a rescisão ou a multa rescisória do Daniel Paulista ao Remo. O Remo não vai poder escrever um novo técnico enquanto não desvincular o Daniel Paulista. Então fica esse jogo de empurra. Acho que hoje a coisa deve ser resolvida, até porque existe uma carta de intenção, mas de intenção o céu está cheio, né? Então a intenção não vale nada, tem que pagar. Assim como o Fortaleza pagou do Papelim, o Sport tem que pagar o do Daniel Paulista. Ele já foi anunciado técnico lá, mas não pode ser registrado porque ainda tem vínculo com o clube do Remo e o Remo espera receber ainda hoje a multa rescisória do ex-técnico do clube do Remo. Estamos ligados. Tiver informação, pode se ligar nas minhas redes sociais e aqui no nosso Tomazão TV, que a informação vai chegar para você. Ótima terça-feira para todo mundo.